Meus irmãos, muito obrigado. Assim, assim. Boa noite. Deixa eu ajeitar aqui. Que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. Nós trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem o Centro Espírita Manuel Quintão, a unidade de Boa Viagem, ao qual nós fazemos parte, né, Graça? Graça também. E o tema que foi escolhido para a gente refletir um pouco na noite de hoje fala sobre Santo Agostinho, né? E acredito que vocês já devam ter ouvido falar nele. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 1, capítulo 1, tem uma nota de Santo Agostinho. E esse capítulo 1, as instruções dos Espíritos, é sobre a Era Nova. Esse capítulo ele fala sobre o Espiritismo, fala sobre a aliança da ciência com a religião, fala sobre o Cristo, fala sobre Moisés, ou seja, todo o início, né, da história, para a gente ficar bem por dentro aqui. E Santo Agostinho, a gente começou a ler um pouco mais a respeito dele, né, a pesquisar sobre Santo Agostinho, e descobrimos que antes da sua conversão, né, ele foi um homem que ele era muito voltado aos prazeres da vida. Então, vamos dizer assim, que era um perdido, vamos dizer assim, né? A gente diz assim, uma pessoa perdida na vida, né? Só quer saber dos prazeres, não quer saber de nada sério. E quando ele se converte, quando ele conhece o cristianismo, quando ele vem conhecer o Cristo, é comparado com aquela passagem de Saulo, que Saulo foi aquele grande legislador, né? E quando Saulo descobre, foi um grande perseguidor do espiritismo, foi Saulo. E Saulo, quando descobre Jesus, naquele momento ele pergunta a Jesus: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? E Santo Agostinho, a mesma coisa. Ele chega para o Cristo e pergunta: Senhor, Senhor, o que queres que eu faça? Então quando ele se converte, realmente é uma conversão verdadeira. Então ele se dedicou à igreja, se dedicou ao catolicismo, né? Mas foi de 400 e poucos anos depois da vida de Jesus na Terra. E a transformação dele foi tão grande que as pessoas nem acreditavam. Quem conhecia ele, quem era da farra, quem era dessa vida mundana, então achou assim que foi uma transformação realmente, e as pessoas nem reconheciam ele direito, pela grande mudança que ele fez na vida dele. Então, é possível as pessoas se modificarem nessa vida? Sim. Nós temos exemplos. Saulo, um grande exemplo. Trazemos o exemplo agora de Santo Agostinho, que também foi um grande exemplo de mudança de comportamento, de atitudes de vida enquanto estava aqui na Terra, né? Então, algo assim muito, muito marcante na história. No item 11 desse capítulo 1, vem falando sobre ele. Diz o seguinte: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Olha só, um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta quase por toda parte, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na codificação espírita kardeciana. Ele está presente em muitos lugares, em muitas situações. Inclusive ele ajudou a ditar o Livro dos Espíritos. Vejam só, que coisa maravilhosa, né? Em razão disso, encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que pertence a essa vigorosa falange dos pais da igreja, aos quais a cristandade deve os seus mais sólidos alicerces. Ele foi muito importante para a Igreja Católica. Como muitos, ele foi arrancado do paganismo. Ele era pagão, só não acreditava em nada. Dizemos melhor, a impiedade mais profunda
pelo esplendor da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu da sua alma essa vibração estranha que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade estava alhures e não naquela vida mundana em que ele levava. Foi aquele momento em que ele foi tocado, né? E lhe fez compreender que a felicidade estava alhures e não nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, sob sua estrada de Damasco, também ouviu a voz santa lhe exclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele exclamou: meu Deus, perdoai-me. Eu creio, eu sou cristão. Depois, então, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Veja que exemplo para a gente, né? Pode-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito, as palavras, ao mesmo tempo, características e proféticas, que pronunciou depois de ter perdido Santa Mônica. Santa Mônica foi a sua mãe. Eu estou persuadido que minha mãe voltará a me visitar e a me dar conselhos, revelando-me o que nos separa da vida futura. Ou seja, no momento, quando a mãe dele partiu, ele entrou nessa grande reflexão, de que ele acreditava de que existiria algo, não só dessa vida que nós vivemos aqui, mas que ele acreditou firmemente de que a sua própria mãe um dia iria dar mensagem para ele, iria dizer para ele da realidade do mundo espiritual que ele já acreditava que existia. Veja, e hoje nós sabemos quantos espíritos retornam e trazem mensagens consoladoras para aqueles que ficam, não é? Chico Xavier é um grande exemplo nosso, através das cartas das mães, né? Aquelas mães que receberam cartas dos seus filhos que partiram para o mundo espiritual e que elas estavam completamente desoladas, e através da mediunidade de Chico Xavier, esses espíritos, muitos deles retornaram a trazer mensagens de consolo e de esperança, trazendo uma nova vida para essas mães que se encontravam desoladas. Então ele estava desolado aqui e ele tinha certeza de que a mãe dele iria trazer notícias do mundo de lá. Que ensinamento nessas palavras, que ele diz: estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e a me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento essas palavras e que previsão brilhante da doutrina espírita, dos ensinamentos da doutrina. É por isso que hoje, vendo chegado a hora para a divulgação da verdade, que ele havia pressentido outrora, se fez dela o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos que o chamam. A todos que o chamam. E a nota de Santo Agostinho, está aqui no Evangelho, ele diz: Santo Agostinho vem, pois, destruir aquilo que edificou? Seguramente que não. Mas, como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito o que não via como homem. Sua alma liberta, entrevê novas claridades e compreende o que não compreendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Sobre a terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía. Mas, quando uma verdade, quando uma luz se fez para ele, pôde julgá-las mais judiciosamente. Foi assim que mudou de ideia sobre sua crença concernente aos espíritos e sobre o anátema que havia lançado sobre a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode ele, sobre certos pontos, pensar diferentemente do que quando vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar sua fé, fazer-se o pregador do Espiritismo,
porque nele vê o cumprimento das coisas preditas. Proclamando hoje, não faz senão nos conduzir a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Muitas vezes nós aqui temos certas teorias, certos conhecimentos, certas crenças, né? E quando retornamos para o mundo espiritual, que nos deparamos com uma nova realidade do espírito, o nosso orgulho, a nossa vaidade vai nos fazer também conduzir por novos caminhos ou não. Quando ele descobre esse mundo dos espíritos, toda aquela crença que ele tinha, né, da certeza de Deus, da certeza do amor, de Jesus, então ele comprova cada vez mais de que somos almas imortais. E nisso ele segue para ajudar nessa propagação, porque muitas criaturas aqui ainda são materialistas, ainda não tem essa fé ainda desenvolvida, e os espíritos vêm para trazer para nós essas revelações, essas verdades, trazendo a certeza de que tudo continua e que o espírito realmente é imortal. Nós morremos só aqui no corpo de carne, só enquanto estamos aqui transitoriamente passando uma experiência terrena, porque o espírito é eterno, né? Então as experiências terrenas aqui variam de pessoa para pessoa. Uns têm um planejamento de passar 80 anos, outros 90 anos, outros 5 anos, outros 2 anos, 3 anos, de acordo com a necessidade evolutiva de cada um. Mas uma grande realidade que nós nos deparamos no plano dos espíritos, no mundo dos espíritos, primeiro, é essa certeza da imortalidade da alma. Segundo, é reencontrar com os nossos afetos e com os nossos desafetos. Então, muitos são recebidos pela própria família, outros ficam perdidos, porque aqui eles já eram desligados da família, aqui eles já eram presos e muito apegados às coisas terrenas e às coisas materiais, sem acreditar em nada espiritualmente. Outros nem acreditam ainda que desencarnaram e continuam a querer levar a vida como se encarnado fosse. Então, voltando para dentro de casa, voltando para os seus afetos, não conseguindo se libertar, né, das suas relações aqui, não conseguindo se libertar do seu trabalho, é o apego excessivo às coisas. Então, Santo Agostinho, ele vem colaborar conosco nessa divulgação da doutrina, porque ele sente essa necessidade de quanto essa doutrina ela é libertadora. Ontem nós tivemos a oportunidade de ir ao cinema e assistir ao filme Ninguém é de Ninguém, que mostra ali a realidade do espírito, que mostra o quanto nós muitas vezes doentiamente nos apegamos a certos relacionamentos aqui e queremos ser donos da pessoa, queremos ter todo o controle sobre a vida do outro. Então, problemas que nós desenvolvemos, dificuldades que nós desenvolvemos, e também depois a gente vai ver a ligação que nós tivemos ou temos com esses espíritos num passado remoto. Que nada acontece por acaso. Os reencontros que aqui que acontecem aqui na vida da gente, muitas vezes são reencontros que já aconteceram no passado. E a gente se reencontra, diz que até as pedras se encontram. Olha só, imagine nós, seres humanos, né? Então, nós temos uma trajetória pregressa. Então, a vida atual é o somatório de tudo que a gente já viveu, de tudo que a gente já relacionou. Então, mostra lá também no filme, né, o trabalho lindo que a espiritualidade faz de ajuda aos irmãos sofredores. Nós vemos a técnica, a aplicação do passe para a libertação das obsessões. Nós vemos as comunicações mediúnicas, como os espíritos se comunicam, como os espíritos do mal trevosos fazem para assediar uma família, para destruir um lar, para destruir afeições.
Então, porque ainda nós estamos muito ligados a esse tipo de afetividades. O mal muitas vezes ainda está arraigado dentro da gente. Pensamentos ruins, fraquezas, pouca fé, distância do nosso anjo de guarda. Muitas vezes a gente esquece que tem um anjo de guarda ao nosso lado, que através da prece, através dos bons atos, das orações, nós podemos manter esse vínculo, esse contato, essa linha direta com o anjo da guarda da gente. Então, quanto ensinamento que o filme traz, né? Porque quem já teve a oportunidade de ler o livro, né, de Visília Gasparetto, né, Ninguém é de Ninguém, é ensinamento em cima de ensinamento de relacionamentos humanos, relacionamentos afetivos. Então a gente vê o que é possível a espiritualidade intervir e ajudar. Mostra também o que acontece com o espírito que se suicida. Porque há também casos de suicídio por relacionamento falido, por a pessoa não aceitar, né? Então, quantos sofrimentos. Então, Santo Agostinho, vendo tudo isso, ele disse: vou colaborar cada vez mais para a divulgação da doutrina, para que as pessoas tomem esse conhecimento de que essa verdade espiritual, ela é uma verdade. Então, os próprios espíritos trazem para nós relatos. Nós temos um livro maravilhoso, que é o livro O Céu e o Inferno, onde ali traz relatos dos próprios espíritos, relatos de espíritos em situações diversas. Espíritos que foram suicidas, espíritos que foram criminosos, espíritos que foram felizes aqui na Terra. Então, como eles se encontram do outro lado da vida? O que é que eles encontram lá? Como eles estão vivendo? Como foi essa passagem? Quem os recepcionou? Será que alguém os recepcionou? Como foi? Alguém sofreu? Algum deles sofreu após o desencarne? Continuou sofrendo? Então, tudo isso, o livro Céu e Inferno traz, é riquíssimo de relatos para a gente. Riquíssimos. Espíritos em provações, espíritos endurecidos. Então, ele diz assim, todas as categorias, praticamente todas as categorias de espíritos que nós conhecemos aqui, que vivenciam aqui no dia a dia no planeta. Mostra aqui, né, sobre a nova era. Nós estamos, né, o planeta está vivenciando uma passagem de era. Aqui nós tivemos já espíritos de diversas categorias encarnados aqui. Espíritos que passaram aí pelo estágio de selvagerismo, espíritos semi-selvagens que já superaram o selvagerismo e que já estão conhecendo um progresso. E nessa diferença de categoria, de evolução evolutiva nossa aqui, né, de evolução aqui do espírito, nós vemos que existe também muitos espíritos, passou também os espíritos que ainda nós conhecemos aqui, os indígenas. Ele diz aqui no livro que os indígenas, eles evoluíram muito na parte intelectual, mas falta conhecer, assim, na parte moral, falta, porque assim a gente tem que as duas asas juntas, né? O intelectual e o moral junto. Porque quando a gente progride no lado intelectual sem o lado moral, a gente desemboca por um caminho de orgulho, de vaidade, né? Então a gente, sem ter o lado moral evoluído, a gente pega aquela inteligência muito grande e desenvolve para o mal, leva para o mal, para fazer coisas absurdas aqui no planeta, né? Então ele mostra assim o período de evolução dos indígenas. E ele diz o seguinte também, que nem todos os espíritos aqui estão em provas e expiações. Nem todos estão em provas e expiações, mas que a grande maioria está em provas e expiações. E o planeta está passando para um novo estágio, que é de regeneração. Onde nesse período, nessa nova forma de regeneração, não vai predominar tanto o mal sobre o bem. Porque hoje aqui o mal ainda predomina. A gente vê que uma notícia ruim, ela consegue uma propagação muito maior, um alcance, uma audiência muito grande, porque a gente ainda é atraído por esse tipo de notícias, de desgraças.
E a coisa, o lado bom, muitas vezes as pessoas que praticam bem, elas ficam em silêncio, elas ficam mais tímidas, mais caladas, né? Às vezes tem até medo de falar, de dizer, né? Então, no mundo de regeneração já é algo muito melhor, onde a gente já vai sentir felicidade. Vejam só, porque hoje aqui a felicidade ela é muito efêmera, né? Então a gente hoje está feliz 10 minutos, daqui a pouco a gente está sofrendo, chorando, né? Porque são momentos felizes que nós temos aqui, momentos felizes. Porque quem está em provas e expiações vai passar por muita dor e sofrimento. Porque foi isso que nós plantamos e agora estamos colhendo. Cada um de acordo com o seu plantio. Então, a plantação, vamos dizer assim, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, Deus não condena ninguém, Ele nos ama infinitamente, quer sempre o nosso bem, a nossa felicidade e a nossa alegria. Agora, a gente é que pega um caminhozinho, muitas vezes, aquela estrada larga, aquela porta larga, muitas vezes a gente se perde nesse caminho aí, e aí a gente se demora um pouco mais para o caminho que vai levar a gente para a transformação e para a elevação da gente, para o crescimento, a evolução do ser humano, né? No livro dos Espíritos, na pergunta 900, deixa eu ver, já é o último capítulo, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Diversas mensagens aqui de Santo Agostinho. Eu já abri aqui, já encontrei um aqui, ó, dele. Tem muitas mensagens que ele trouxe, né, aqui no livro dos Espíritos, mas há 916, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui, que é muito interessante para a gente. 919, né? Certo. Deixa eu ver. 118, 19. Isso. Pronto. Esse 919 é o conhecimento de si mesmo, né? Porque quando ele conheceu a si mesmo, houve realmente essa grande transformação nele, né? E a pergunta é: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E resistir aos arrastamentos do mal. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Que é uma das coisas muito difíceis, a gente se conhecer. A gente conhece o vizinho, a gente conhece a mulher, a gente conhece os filhos, né? A gente conhece os nossos colegas, e às vezes a gente conhece detalhes mesmo da vida deles, e a gente tem dificuldade de se autoconhecer. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima: conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir esse conhecimento de si mesmo? Aí ele diz, Santo Agostinho diz: fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. O que é que ele fazia da vida dele sobre a terra? Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Não é reformar o outro, não é mudar o meu companheiro, nem mudar minha companheira, nem mudar meu filho. É mudar a mim. Muitas vezes a gente termina a jornada da gente, termina o dia da gente, a gente cai na cama, tem muitos que nem ora. Ou seja, cai ali na cama, pega o seu sono profundo, quando consegue dormir bem, né? E nem medita, nem pensa em alguns segundos sobre o dia, o que aconteceu durante o seu dia.
Então ele fazia isso, ele adquiriu essa prática, ele fazia isso diariamente para se autoconhecer. Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que, cada noite, lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Todo aquele que ora a Deus é assistido, não é? Questionai, portanto, e perguntai-vos: o que fizeste e com qual objetivo agiste em tal circunstância? Se fizeste alguma coisa que censurais em outra pessoa, se fizeste uma ação que não ousais confessar, que às vezes tem coisas que a gente esconde, a gente assim, esconde para Deus, que a gente não consegue, né? Mas a gente acha que esconde para Deus, e esconde para o mundo e esconde para as pessoas. E que às vezes a gente não quer se lembrar, porque foi algo tão vergonhoso que a gente quer esconder às vezes até da gente mesmo, que a gente foi capaz de fazer aquilo. Perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Tem pessoas que desencarnam dormindo, vai dormir e desencarna. Nós conhecemos fatos dessa natureza. E não só em dormir, mas naquele dia, não é? Deus disse: chegou o seu momento, agora você vai retornar. Então, se a gente parasse, porque vejam só, a morte é algo que a gente difícil, não gosta nem de conversar a respeito, muitas vezes. Quando a gente vai falar sobre a morte, que assunto, deixa esse assunto, vamos falar de coisa alegre, né? E logo assim, vamos falar de coisa alegre, aí falar de morte, como se a gente nunca fosse desencarnar, como se a gente nunca fosse retornar ao mundo dos espíritos. Mas é a grande certeza que nós temos de que todos nós, mais cedo ou mais tarde, irá retornar ao mundo dos espíritos, porque é de lá que nós viemos e é para lá que nós iremos retornar. Examinai o que podeis ter feito contra Deus e contra vosso próximo, e enfim, contra vós mesmos. Porque muitas vezes nós fazemos o mal, não é? Quando a gente faz o mal a alguém, quando a gente mente para alguém, quando a gente está mentindo para a gente mesmo, a gente está destruindo a gente mesmo. Porque tudo aquilo que eu fizer ao meu próximo vai retornar em dobro para mim. Vejam só. Então, quantas vezes que a gente deixa de se amar? Quantas vezes que a gente se autodestrói? Quantas vezes que a gente boicota a nossa saúde? Quantas vezes que a gente não dá a devida atenção à nossa saúde mental? E a gente muitas vezes, sabendo que poderá destrambelhar, porque tem hora que você pensa: meu Deus, vai terminar enlouquecendo desse jeito. E você não para de fazer o que poderá levar você à loucura. Então tem gente que vai testando os seus limites e vai ultrapassando esses limites, brincando com sua própria vida. Brincando com sua própria vida. Nós vimos ontem um acidente que houve aqui na BR, aqui pertinho da gente, onde 14 pessoas foram envolvidas nesse acidente. Sei quantos carros, onde a pessoa desenvolve alta velocidade, porque era mão única, mão livre, desenvolve alta velocidade e aí arrisca a sua vida e arrisca a vida dos demais. Quantas vezes a gente se mete num esporte altamente radical, onde a gente arrisca a nossa vida por conta de sentir sensações diferentes. Então faz coisas que só Deus sabe. E muitas vezes perde a vida nesses locais, né? nesses exercícios dessas aventuras. E por aí vai. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que é preciso curar. Então, quando a gente para, reflete, pensa e admite, já é um passo.
para daí a gente buscar se curar dessas mazelas, dessas coisas que vão trazer dor e sofrimento, principalmente para nós e para aqueles que nos rodeiam. Então, quanta dor e quanto sofrimento a gente poderia evitar, né? A gente refletindo sobre o nosso comportamento e freando os nossos impulsos. Né? O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Olha, se você quer evoluir, você tem que procurar conhecer a si mesmo, porque conhecendo, você vai evitar de cair em certas ciladas, em certas armadilhas. Porque às vezes, poxa, se eu tivesse pensado antes, eu não tinha feito tal coisa. Poxa, como eu me arrependo. Mas aí o tempo já passou. Agora você não consegue mais retornar. Já aconteceu, né? Mas direis, como se julgar? Não se tem a ilusão do amor próprio que ameniza as faltas e as desculpa? O avarento se crê simplesmente econômico e previdente. O avarento, ele falta as coisas, tem dinheiro e não gasta. Não vou gastar não, porque pode fazer falta amanhã, mas hoje ele está precisando de um remédio, hoje está precisando a família precisando de uma comida. Não, mas não vou usar não vou gastar não, né? O orgulhoso crê não haver senão a dignidade. Eu estou fazendo isso pela minha dignidade, pela dignidade dos meus filhos, da minha família, usando a dignidade. Isso é verdade, mas tendes um meio de controle que não pode vos enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, perguntai-vos como a qualificarei se fosse feita por outra pessoa. É aquela coisa, a gente se colocar no lugar do outro. Se a pessoa fizesse isso que eu fiz ou que eu estou pensando em fazer, se fizesse comigo, eu iria gostar? Como é que eu iria reagir? Como é que eu iria sentir? Geralmente a gente não faz isso, né? Porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Procurai saber também o que pensam os outros a respeito. Olha, procurai saber o que pensam os outros a respeito. Às vezes a nossa vaidade é tão grande que a gente não admite que ninguém diga nem um oi, um ai. E não se meta na minha vida, da minha vida sei eu, não é isso? Às vezes a gente vai dar um conselho, a gente vai chamar a pessoa assim, uma boa, assim, vamos conversar aqui um pouco, vamos, né? E a pessoa não quer ouvir, a pessoa não escuta, porque toca nas suas fragilidades, nas suas mazelas. Então ele diz, não negligencieis também a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em diminuir a verdade, e frequentemente Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza o que faria um amigo. Veja também a importância aí de um inimigo jogar na sua cara e dizer certas verdades. E a gente é tomado de ódio, de ira, e a gente não para pensar por aquelas palavras que foram proferidas, que está nos atingindo naquele momento. Será que ele tem alguma razão? Será que ele tem alguma... tem que refletir sobre tudo que acontece. Tudo. Porque às vezes um amigo não diz certas verdades com medo de machucar, com medo de perder a amizade. E aí ele silencia, né? Cala, dão em respeito a você. Aí isso não ajuda, né? Que aquele que tem vontade seria de se melhorar, explore, pois sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o mercador faz de suas perdas e lucros. E eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que a outro. E, se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar numa outra vida. Colocai, pois, questões claras e precisas, e não temais de as multiplicar. Pode-se dar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Ou seja, quando ele fala nessa felicidade eterna, sabe, é quando a gente realmente se a senhora dessas verdades, abraça elas e diz, aquele passado não me pertence mais.
a partir de agora eu vou empenhar todo o meu esforço, toda a minha dedicação, todas as minhas forças para não recair nos erros do meu passado. Então cada um procura assim, na sua autoanálise, né? Onde é que eu erro mais? Onde é que eu estou falhando? Se estão reclamando de mim, se estão me cobrando alguma coisa, tem razão de ser? Como está o meu comportamento em casa? Como está o meu comportamento no trabalho? Como estão as minhas atividades? Eu estou abraçando o trabalho que eu tenho hoje com amor, com dedicação, ou eu estou só marcando presença? Por aí vai, não é? E ele disse: não trabalhais todos os dias com o objetivo de amontonhar o que vos dê repouso na velhice. A gente pensa muito na velhice e na aposentadoria da gente, né? Porque a gente quer uma vida mais tranquila. Então, com relação à vida espiritual, se a gente quer uma vida espiritual digna, uma vida espiritual com paz e com tranquilidade, a gente tem que começar de agora. Porque ninguém vira santo da noite para o dia. Ninguém. Tem que ser com muito esforço, com muita dedicação, com muita renúncia. Renunciar a muitas coisas, né? Para poder você encontrar essa força para se modificar, né? Aí ele diz: pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, no caso da velhice, né? Perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquele que espera o homem de bem. Isso não vale a pena de fazer algum esforço? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto, porque ninguém diz assim, mas também eu não sei o dia de amanhã, né? Ora, eis aí precisamente um pensamento que estamos encarregados de destruir em vós. O amanhã vai depender do que eu fizer hoje. É a lei de causa e efeito. Ele diz que a importância da gente destruir esse tipo de pensamento. Amanhã a Deus pertence e também a você, de acordo com o que você está fazendo o agora, né? Por isso, primeiro, possa deixar nenhuma dúvida. Primeiro, chamamos vossa atenção para os fenômenos de natureza a impressionar vossos sentidos. Depois vos demos instruções que cada um de vós se acha encarregado de divulgar. Foi com esse objetivo que editamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho ditou o Livro dos Espíritos. Veja que evolução que esse Espírito chegou. Que transformação desse Espírito. Quanta fé e quanta certeza e quanto amor aos seus semelhantes. Porque muitas vezes nós conhecemos uma verdade e às vezes a gente esconde essa verdade. Porque achando que outros não vão compreender. Paciência. Mas não podemos esconder a luz sobre o alqueire. Essa luz tem que estar a todos. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele veio para todos, principalmente para os doentes, para os que não estavam com saúde mental nem saúde espiritual. E ele trouxe o seu amor, trouxe a sua compaixão, trouxe a sua empatia, mostrou a fé dele em Deus, nosso Pai, e conseguiu mostrar para a gente também que ele entendeu a nossa capacidade evolutiva. Então, quando a gente vê alguém cometendo um crime terrível, vamos orar por aquela criatura. Vamos entender de que aquela criatura, no momento, é o que ela tem para dar. É o que ela desenvolveu dentro dela. Mas que ela é um ser, nós somos todos irmãos, não esqueçamos disso em momento algum. Somos todos espíritos, filhos do mesmo Pai. E tendentes a ver a perfeição. Então, se um irmão nosso se transvia, se pega uma rota errada, vamos tentar ajudar. Não é com hostilidade, não é com palavras grosseiras, não é maltratando. Quantos presos que são maltratados e os direitos ao ser humano, o direito à família, quantos de nós não entende isso e condena e critica, achando que eles não têm direito? A diminuição da pena, porque tem penas que são fora do limite do ser humano, mas como a gente ainda é muito vingativo, né? A gente quer ver a criatura sofrer até ela não existir mais e esse sofrimento continuar ainda. Uma criatura, quando sai de um presídio, muitos de nós não quer dar oportunidade e olha com desdém.
porque não acredita no ser humano, não acredita na transformação. Então, além de não fazer o bem, ainda emite pensamentos do mal para aquela criatura. Então, em vez de a gente ajudar aquela criatura a se fortalecer, para encontrar forças, para reagir contra as coisas ruins ainda dentro de si, a gente emite através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, uma energia onde vai envolver aquela criatura, dificultando cada vez mais esse emaranhado de fluidos, onde ela sucumbe muitas vezes, retornando ao crime. Porque a sociedade ainda é muito cruel. Nós fazemos essa sociedade. Eu me lembro quando a gente desenvolveu um trabalho no Aníbal Bruno. Então a gente ia toda quinta-feira às 2 horas da tarde, conseguimos montar uma biblioteca espírita dentro do Aníbal Bruno e fizemos um trabalho de evangelho, né? Toda quinta-feira de tarde com eles, distribuição de água fluidificada e o passe. E o salão era repleto de presidiários. E às vezes a gente convidava alguém para isso, não vou não, porque eu tenho medo. Tenho medo de uma rebelião, tenho medo disso. E muitas vezes assim, porque achar que não merece aquilo ali. Seu sacrifício, seu esforço de ir, aqueles irmãos não merecem isso. Respeitamos o limite de cada um, porque tem gente que não consegue ir para um hospital fazer uma visita, outros não conseguem distribuir uma sopa, outros não conseguem vir aqui cortar verdura para fazer uma sopa. Tem tarefas de amor ao próximo bem mais leves, bem mais suaves, onde ali a gente vai trabalhar os sentimentos que a gente precisa desenvolver, de amor, de fraternidade, de carinho, de solidariedade, de respeito aos nossos amigos, nossos irmãos. O Centro Espírita Voluntário de Jesus é uma grande prova disso. Todos são convidados a serem voluntários de Jesus. Não é voluntários da casa nem da direção, não. É de Jesus. Pensem nisso e abracem as tarefas e as responsabilidades que são repassadas para todos, com muito amor, com muita dedicação e com muito carinho. Muita paz para todos.